Romanos 8, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Pai, como é bom, Senhor, de estar na Tua presença, e como é importante, Senhor, para nós a Tua palavra. Nós somos um ministério, Senhor, uma igreja, um povo que depende da Tua palavra. Até aqui o Senhor nos trouxe por causa dela. É ela, Senhor, que nos fortalece, que nos dá segurança. É a Tua palavra que nos anima. Senhor, nós somos capazes, Senhor, de suportar as dificuldades e a escassez de muitas coisas, Senhor, mas não suportaremos um dia sem a Tua palavra. Basta uma palavra, é nisso que nós cremos, e enfermos serão curados, cativos serão libertos. Pessoas, Senhor, que precisam de transformação, encontrarão, Senhor, ao ouvir e crer na Tua palavra. E por isso eu te peço, que a porta esteja aberta, que os corações estejam preparados, e que o Senhor seja exaltado em cada palavra que procede do Teu coração, Senhor. Nos revela o que está no Teu coração. Esse é o nosso desejo. Queremos, Senhor, aquilo que precisamos, aquilo que está no Teu coração. Isso é o que nos basta, em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante de uma carta que para muitos é a carta mais importante de Paulo e o livro mais importante do Novo Testamento. Muitos consideram isso. Paulo escreveu essa carta provavelmente quando estava em Corinto, e foi a primeira carta que Paulo escreveu. E essa carta é basicamente uma síntese do Evangelho. É uma carta que todo cristão deveria ler para entender o que significa o Evangelho da justiça, da verdade, da bondade, da justificação pela fé, o Evangelho da graça, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudiosos, pregadores, como Martinho Lutero, por exemplo, ele disse que a carta de Paulo aos Romanos é a peça mais importante do Novo Testamento. Ele chegou a dizer que deveria ser lida diariamente, como um pão diário, deveria ser um pão diário para todo aquele que deseja entender e viver esse Evangelho de graça e ser um ministro desse Evangelho. John Wesley, quando leu essa carta, disse que nele o coração derreteu, o coração esquentou, o coração dele pegou fogo quando ele leu e entendeu a carta de Paulo aos Romanos.
Uma carta que foi escrita pelo ano 55, 56, onde o Império Romano dominava, onde o Império Romano era absoluto naquela época. E você e eu sabemos que o Império Romano talvez tenha sido um dos piores impérios da história da humanidade, no que diz respeito à perversidade, à injustiça, no que diz respeito a pecado, imoralidades. Tanto é que Paulo, quando começa no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele começa denunciando a imoralidade, a impureza sexual e todas as outras maldades que aquele povo fazia. Ele começa denunciando o que significa o homem se afastar de Deus e quais são as consequências do afastamento do homem de Deus. Mas mesmo assim, aqueles cidadãos daquela cidade, daquela contaminação toda, Deus com a sua graça enviou uma carta, porque Paulo não escreveu dele, escreveu do Espírito Santo de Deus, para aquele povo que precisava ouvir o Evangelho, e para aqueles que dentro daquela situação e daquela realidade escolheram a melhor parte, servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, andar com Deus, escolheram caminhar com o Senhor apesar de tudo que o mundo daquele tempo oferecia. Eu creio que hoje não é muito diferente. O mundo lá fora oferece muita coisa, o mundo lá fora oferta muita coisa. O aumento da maldade, o esfriamento da fé, a perversidade que toma conta, as impurezas, as lascívias, a desonestidade, são tantas coisas. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que escolheu ficar com a melhor parte. Num domingo como hoje, você está querendo ouvir a voz do teu Criador. Para você o Senhor tem uma mensagem, para você o Senhor tem uma palavra, para você o Senhor quer dizer que existe algo maravilhoso dele na sua vida, e que você não precisa desanimar, que você não precisa desistir, que você pode ter bom ânimo, porque ele venceu esse mundo corrupto e corruptor, e você também vencerá na força dele, se tão somente você entender que tudo o que você precisa é andar por fé, andar crendo que o teu Redentor vive, andar crendo que do teu lado pode estar acontecendo muita coisa ruim, talvez esteja perto da porta da tua casa, mas você não será atingido, porque o Senhor te guarda, através da palavra que Ele tem ministrado, e da obediência à palavra. Casa que obedece não cai. Paulo escreveu essa carta dizendo: olha, vocês estão no meio dessa tribulação toda, mas vocês aí estão protegidos, e aí vocês podem influenciar e mudar a história de muita gente, que não precisa se perder, mas pode ser salva pelo testemunho de vocês, pela fé que vocês têm, pelo entendimento que Deus está cooperando na vida de vocês. E aí a gente vai caminhando, e Paulo vai falando, fala sobre Israel, fala sobre o povo judeu. No capítulo 4 ele fala sobre a justificação. No capítulo 5 ele fala sobre o Abraão, que é nosso pai na fé, porque ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado pela fé, como você também é. No capítulo 7 ele fala das suas limitações. Ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando eu estou com vontade de fazer o bem, eu logo vejo uma força que vem contra mim e que me leva a fazer o mal que eu não quero fazer. E ele chega a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará de tudo isso? Mas aí quando vira o capítulo 8, porque os capítulos são coisas nossas, o Paulo foi escrevendo uma carta como inteiro, mas quando vira o capítulo 8, que é o capítulo que a gente está, ele começa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados, nós somos alcançados, nós fomos redimidos, nós somos remidos pelo seu sangue, e nós alcançaremos tudo que o Senhor planejou para nós vivermos nessa terra,
não seremos destruídos. Não faz muito tempo atrás, quando a gente via coisas trágicas, era pela televisão, acontecia em São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje a gente parece que aqui dentro, aqui na nossa cidade, na nossa rua, a gente conhece alguém que passou por algo que antigamente era do Datena somente. Só que nós estamos aqui, ilesos, protegidos, guardados pelo Senhor, e nenhum mal chegará à nossa tenda, porque basta confiança, basta fé neste Deus, e nós estamos protegidos por Ele. E hoje o que eu quero falar para a igreja é sobre a ação de Deus em nossas vidas. O Deus que está agindo em nós, e as evidências da ação de Deus em nossa vida. Talvez você se sinta tão oprimido, que você não percebe a bondade de Deus. Talvez olhando para tudo que está acontecendo, nós vamos deixando o nosso coração encher-se de ansiedade, porque acontece com o outro, mas a gente fica pensando, poderia ter sido comigo, poderia ter sido comigo, e nessa de poderia ter sido comigo, aquilo vai entrando, e daqui a pouco parece que aconteceu, foi conosco mesmo. Muitas vezes a gente, por faltar coisas que a gente esperava que, ou acredita que devia ter, nós achamos que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, que Deus nos rejeitou. Porque muitas vezes o que o inimigo faz conosco é isso. Por não acontecer o que eu espero, ele me faz pensar que o Senhor me rejeitou. Só que aí o texto vai começar a dizer no verso 28, que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem aqui ama a Deus, por favor, dessa vez participe. Então, se você ama o Senhor, e se você foi chamado de acordo com o propósito de Deus, talvez não entenda, talvez não saiba, mas agora vai descobrir, e se Deus quiser, pela graça do Senhor, Ele vai te fazer entender, que todas as coisas estão cooperando para o teu bem, porque você ama a Deus, e porque você foi chamado para um propósito nessa terra. Não veio para consumir oxigênio, não veio à toa, não veio por um acidente, mas veio por um propósito claro do Senhor. E esse texto ele é autoexplicativo. Paulo vai dizer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que de antemão Ele escolheu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a maior vontade de Deus, gente. Esse é o maior prazer de Deus. Olhar para a sua igreja, olhar para você e ver Jesus Cristo em você. O maior presente que a igreja pode dar ao Senhor é quando as pessoas olham para nós e veem o que de Cristo pode ser conhecido. E você foi escolhido para isso. Não se engane. Não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém te contar outra história. Deus efetua em nós o querer e o realizar. Ele te escolheu. Bota isso na tua cabeça. Você está aqui hoje para ouvir essa palavra. Não é aqui uma palavra motivacional, um jargão. Mas se você está aqui, você foi escolhido para estar aqui. O Senhor tem algo para você. E Ele quer que você ouça essa palavra. E você entenda de uma vez por todas. Que não há acidente. Que não há acaso. Paulo, mesmo Paulo vai dizer, lá na sua carta aos Efésios, que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E nos predestinou, olha aqui Paulo de novo falando, para sermos filhos adotados como filhos do Deus Todo-Poderoso, escolhido. Nosso Deus é um Deus que antes de começar uma história, Ele termina a história. Nós precisamos entender isso. O nosso Deus é um Deus que antes de começar a escrever uma história, Ele vai lá no final e Ele conclui a história. Você já reparou que o hebraico se escreve de trás para frente? Isso é um sinal da maneira como Deus trabalha. O nosso Deus, antes de começar uma história para você, Ele foi lá no final e designou um propósito, um alcance, um alvo, uma resolução de problemas, uma salvação, um evangelho sendo pregado a multidões, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo alcançadas. Ele preparou tudo, desde a criação. Antes da criação nos escolheu nele. Nós temos um destino, estarmos diante dele naquele dia, glorificando e exaltando. E a Bíblia diz que lá haverá milhares de milhares, milhões de milhões, povos de todas as línguas, tribos, nações, estarão lá diante dele. Mas para chegar lá, esse final que ele já escreveu, ele vem aqui e começa a tua história, porque você vai ser responsável. Você estará lá, e com você muitos estarão lá também. E aí o Senhor nos elege nele, nos escolhe nele, antes de ser conhecido pelo teu pai, antes de ser conhecido pela tua mãe, antes de ser reconhecido pelas pessoas, antes de você mesmo se conhecer, antes mesmo de você ter sido um projeto dos homens, você foi um projeto de Deus. Ele te escolheu. E aí o texto vai dizer, e predestinou, predeterminou uma trajetória. Você não só vem para essa terra escolhido, você vem para essa terra com um mapa, um GPS, uma bússola, uma trajetória pré-determinada pelo Senhor para que você cumpra plenamente o teu propósito. O que Jesus Cristo disse? Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham plenamente. Plenitude de vida é fazer tudo o que você nasceu para fazer, e você vai fazer tudo o que você nasceu para fazer, porque o Senhor está com você, e porque você vai entender hoje, meu irmão, que você tem um projeto, algo, você tem um mapa para você chegar aonde o Senhor preparou para você. Predestinados. E aqui é muito perigoso, porque existe uma doutrina, uma teoria da predestinação. Talvez você já tenha ouvido isso. E essa teologia, essa doutrina é muito perigosa, porque alguns dizem que não importa o que você faça, não importa o que você escolha, você vai chegar no lugar onde o Senhor predeterminou para você, onde o Senhor predestinou para você. Passa-se a impressão de que nós somos marionetes na mão do Senhor, que o Senhor está com um tabuleiro jogando as suas peças, e não importa o que aconteça, vai acontecer. Isso é muito perigoso, porque se você olhar para o lado, olha para o lado aí, você não está vendo um robô, você está vendo um ser humano. Deus não criou robôs, Deus criou seres humanos, e colocou dentro desses seres humanos a capacidade de ter autonomia, de fazer escolhas. Hoje, com o avanço da ciência, até mesmo a tecnologia, os robôs são capazes de fazer escolhas de acordo com a situação, mas nada mais são do que fórmulas algorítmicas, fórmula matemática, que lhes faz se adaptar ao sistema, ao meio. Você não. Você toma decisões baseado na emoção, nas amizades que tem,
Você pode tomar decisões ansioso, triste, alegre. E tudo isso vai influenciar em quem você é, naquilo que você vai fazer. Porque nós temos sim um plano pré-determinado pelo Senhor. Mas para vivermos isso vai depender sim das escolhas que fazemos. Cada escolha, uma renúncia. Cada decisão, uma consequência. Cada opção que fazemos deve ser analisada. Por isso que o Senhor diz: seja a paz de Cristo árbitro nas vossas decisões. Olha o que o Senhor está dizendo: a decisão é de vocês. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um traçado, eu tenho um desejo. É como um pai, meu irmão. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quais são os planos que você fez para os seus filhos? Qual é o desejo do teu coração? O que você espera para eles no futuro? Você tem projetos. E aqui eu dou um conselho, que a gente ore para saber se os projetos que nós temos para os nossos filhos são os mesmos que o Senhor tem. Porque é importante nós conhecermos qual é o projeto de Deus para os nossos filhos. Porque os nossos filhos não são nossos, são herança do Senhor. É um presente que Ele nos dá a capacidade, nos dá o direito, nos dá a felicidade de ensiná-los. E a Bíblia diz: ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer ela não se desviará dele. O caminho que a criança deve andar é o caminho que o Senhor preparou, e o Deus que dá filhos é o mesmo Deus que capacita os pais. Peça ao Senhor. Mas como pai, qual é o teu desejo? Os planos que você tem. Agora, para ele viver, vai depender dele ou vai depender de você? As escolhas. Às vezes, como pais, a gente se culpa porque os filhos fazem coisas que a gente não ensinou para fazer. Hoje ainda o Luca tem 2 anos de idade, e ele estava jogando um cesto no chão, e ele jogava o cesto, ia lá e levantava e não faz, e ele começou a jogar comigo. E aí eu tive que dar não. E aí eu fiquei pensando, onde é que aprende isso? Será que é na escola? Será que ele não vê eu jogando nada? Já pequenininho tomando decisões, e nem sempre são as decisões que a gente quer que eles tomem. Assim é conosco. O Senhor nos predestinou para algo. Você é predestinado a dar certo. Você é predestinado a comer os melhores frutos dessa terra. Você é predestinado a ter uma vida bem-sucedida. Você é predestinado a ter uma família abençoada. Você é predestinado sim, porque o Senhor que te criou fez os melhores planos para a sua vida. Olha o que o Senhor diz a Jeremias, capítulo 29, verso 11. Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus. Se eu puder te dar um conselho, os planos dele são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. A vontade do Senhor, ela já começa sendo boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que o dia de hoje seja um dia para você dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui e faça cumprir o teu plano em minha vida. Me ajuda a andar alinhado com a tua vontade. Que a tua vontade seja estabelecida na minha vida. O Senhor tem algo especial para a sua igreja. O Senhor tem algo especial para a tua história. Todas as coisas estão cooperando para que isso aconteça. Você foi escolhido pelo Senhor. Você foi predestinado a chegar neste lugar. Este lugar onde você vai dizer: combati o bom combate. Esse lugar onde você vai dizer: valeu a pena a vida que vivi. Esse lugar onde você vai poder contemplar que o que você construiu não foi transitório, não foi passageiro, mas é eterno. Este lugar onde você vai chegar e vai perceber que pôde fazer a diferença na vida de pessoas.
Esse lugar onde você vai chegar e vai dizer: Senhor, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado por ter me dado a vida. Alguns dizem: eu não sei para que eu vim para essa terra. Alguns dizem: eu não sei por que eu existo. Que vida difícil, que vida miserável, que vida atribulada. Teremos tudo isso na vida. Teremos tribulações, teremos aflições, teremos dificuldades. Mas se nós sabemos para que estamos aqui, nós teremos bom ânimo sempre. Sempre virá um bom ânimo. Porque a gente sabe que o Deus que escreve a nossa história, antes de nos criar, diz na sua palavra que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. O fim das coisas, pensem no fim das coisas. Por isso que Paulo diz: esqueça do que ficou para trás, avance, avançando para o alvo, avançando adiante, porque o melhor está ali na frente, o maior está ali na frente. Você no final da vida vai dizer: valeu a pena investir na minha casa, valeu a pena investir no chamado, valeu a pena acreditar, valeu a pena ficar parado só esperando as lambadas da vida dar em mim naquele momento. Valeu a pena, eu saí mais forte, eu saí renovado, e eu cheguei aonde eu devia ter chegado, porque a vontade do Senhor prevaleceu. Eu nasci para dar certo, e eu vou dar certo em nome de Jesus. Não pense diferente disso, meu irmão. Não pense outra coisa além disso. Isso não é presunção, isso é saber quem você é em Deus. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Você quer saber o final da tua história? Olha para Jesus. Você quer saber aonde você vai chegar? Olha para Jesus. Porque Ele disse: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Lhe darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Chegará o dia, meu irmão, em que não haverá mais lágrimas nos seus olhos. Chegará o dia em que não haverá mais dor no teu corpo. Chegará o dia em que não haverá mais ansiedade no teu coração. Tudo isso já terá passado. E eis que tudo o Senhor se fez novo. Você está peregrinando, você está passando, mas você está passando, peregrinando como alguém que foi eleito no Senhor. Antes de ser criado no ventre, tecido no ventre, você foi gerado nas entranhas de um Deus todo-poderoso. Isso precisa estar dentro do coração da igreja, para que a igreja viva tudo que o Senhor planejou para ela, tudo que o Senhor preparou para ela. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Viva uma vida onde Ele é o teu maior referencial. Nós não precisamos de uma nova religião. Nós não precisamos de mais uma denominação. Nós não precisamos de mais programas motivacionais. Não precisamos de mais palestrantes. O que nós precisamos é do Senhor Jesus. O que nós precisamos é conhecer o seu caráter, saber quem Ele é e confiar no seu poder, na sua graça, no seu amor, e saber, meu irmão, que basta a crer nele e nós viveremos e nós alcançaremos. Está difícil? Olha para Jesus. Está complicado? Te apega nele. A situação não é muito o que você espera. Você foi escolhido por Deus. Você foi predestinado pelo Senhor. Você veio para cumprir uma missão. Por isso que Paulo fala: combata o bom combate comigo como um bom soldado de Cristo. Ele disse a Timóteo.
Combata o bom combate. Combata o bom combate. Você foi escolhido para combater um bom combate, não é um mau combate. É um bom combate. E aí o texto diz: se Ele escolheu, se Ele predestinou, Ele chamou. Será que você consegue ouvir o chamamento do Senhor? Será que você é capaz de ter a sensibilidade de entender que o chamado do Senhor está sendo feito? De que o Senhor está te chamando? Você está ouvindo a voz do Senhor te chamar? Você está percebendo que o Senhor está te chamando para algo? Há quanto tempo o Senhor está te chamando? Jesus falou que a hora é chegada. Às vezes nós pensamos: quando Ele me chamar eu vou, amanhã eu vou, depois que eu terminar isso vai começar. E aí quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que a hora é chegada. O chamado está sendo feito sobre toda a terra. Muitos são chamados, Jesus falou, e poucos escolhidos. Porque a maioria dos chamados ouvem o chamado, mas não acatam o chamado. E essa noite o Senhor marcou para te chamar mais uma vez, para que você ouça a voz dEle mais uma vez, mas que mais do que ouvir o chamado, você ou acredite no teu chamado, porque é chegada a hora, o Senhor Jesus disse, é chegada a hora dos verdadeiros adoradores se levantarem e adorarem ao Pai. É chegada a hora do Filho de Deus ser glorificado. É chegada a hora dos mortos ressuscitarem. É chegada a hora dos enfermos serem curados. É chegada a hora dos cativos serem libertos. É chegada a hora, e é através da igreja que essa hora vai se manifestar. Aqueles que foram chamados e ouviram o chamado. O Senhor está te chamando, meu irmão. Paulo vai dizer em Romanos que é chegado o tempo de nós despertarmos do sono. É chegada a hora de nós despertarmos do sono em que estamos vivendo, da letargia, do sono. O Senhor chama e a gente põe no soneca. Está ativada a soneca aqui de muita gente. O Senhor está chamando e soneca, é mais 5 minutos, é mais 5 minutos, é mais 5 minutos. E o Senhor está chamando. Na sua primeira carta, no capítulo 4, Pedro vai dizer: é chegada a hora do julgamento da casa de Deus. E se começa conosco, o que será daqueles que não ouvem o Evangelho do Senhor? A hora é chegada, meu irmão. Não é depois, não é amanhã, é hoje. Sabe como que nós estamos, muitos de nós? Semelhantes a Samuel. Na primeira livro de Samuel, no capítulo 3, na minha Bíblia está lá, o chamado de Samuel, não sei como é que está na sua. Capítulo 3 inteiro fala do chamado de Samuel, e nós, muitas vezes estamos igual Samuel. Samuel era um menino que servia ao Senhor, que temia o Senhor, que vivia na casa de Deus. Ele estava dentro da casa de Deus, ele estava dormindo na casa de Deus. E Deus chegou para ele e falou: Samuel. E Samuel ouve a voz, se levanta e vai até o profeta Eli. Pois não? O profeta Eli diz para ele: eu não te chamei, volte a dormir. E ele pensou, de certo, é coisa da minha cabeça, e voltou para o lugar, dentro da igreja, dentro da casa, ouvindo os cultos, assistindo a palavra. Deus vai de novo a ele e diz: Samuel. Ele se levanta mais uma vez, vai a Eli de novo, e ele diz: não te chamei, volta. E ele volta, pela terceira vez. Olha a paciência do Senhor. O Senhor diz: Samuel. Ele mais uma vez se levanta e vai até Eli. E Eli percebe que se ele estava ouvindo essa voz, não era ele, mas devia ser o Senhor falando com ele. Ele disse: Samuel, provavelmente é o Senhor que está falando contigo. E é assim que a gente se comporta. Deus está chamando e a gente acha que é o pastor.
A mensagem está falando, vem num culto, a mensagem fala, vem no outro culto, a palavra fala, sai daqui e tem, meu Deus, é isso aí, eu tenho que viver, mas volta a dormir, mas volta a descansar, acha que é alguém que está mandando um recado, e o Senhor está usando os seus para falar, e o Senhor está dizendo para você, chegou a hora do teu chamado, desperta, ó tu que dormes. Paulo, quando fala na sua carta ao capítulo 5 de Efésios, ele começa a dizer que é a hora de a gente se santificar, que é a hora de a gente se afastar do mundo, que é a hora de a gente não participar das obras infrutíferas das trevas, que é a hora de não haver na nossa boca nem menção de imoralidade sexual, nem palavras de gracejos imorais. É hora da igreja se separar para o Senhor. E ele termina o capítulo 5 dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e a luz de Cristo resplandecerá sobre ti. Então é para despertar, porque o Senhor está chamando. É para acreditar, porque o Senhor está chamando. Pela 4ª vez Samuel deitou, e o Senhor foi nele de novo e disse: Samuel, Samuel. E agora ele faz o que é certo. Ele se levanta e diz: Senhor, meu Deus, eis-me aqui, o teu servo ouve. E aí o Senhor começou a dizer tudo o que iria fazer, tudo o que iria realizar, qual era o propósito de Samuel, qual era a vida de Samuel, o que ele viveria, tudo porque ele acatou o chamado do Senhor. Está na hora de nós entendermos isso, que nós fomos chamados, e dizer sim ao chamado do Senhor. Dizer sim. Às vezes nós estamos trocando o chamado de Deus por coisas tão bobas. Às vezes até mesmo por coisas importantes. Mas a gente precisa crer em algo. Plenitude. Vida abundante. Só existe no centro da vontade de Deus. Você pode fazer as suas próprias escolhas, pode tomar decisões baseadas nos planos que você fez, e eu acho muito difícil que você faça planos ruins para você, e provavelmente você vai conseguir concretizá-los, e vai sentir alguma satisfação, porque os planos foram realizados, você planejou e você conquistou, e a conquista nos dá satisfação. Mas fora da vontade de Deus nunca será plena, nunca será total. Você pode até chegar a algum lugar, mas você nunca chegará no máximo do teu potencial, se você não viver a vontade do Senhor para a sua vida e atender ao chamado do Senhor. O Senhor está chamando, o Senhor está convocando. O Senhor está talvez indo lá na tua cama, lá na tua casa, e dizendo: Eloi. Talvez o Senhor vai lá, bate lá e diz: Gui, João, Maria, José. Ele chama. E está na hora de dizer: Senhor, o teu servo ouve, a tua serva ouve. Eis-me aqui. Fazer o que Isaías fez. Quando o Senhor disse: a quem enviarei, quem irá por nós? Ele disse: eis-me aqui. Fazer o que Eliseu fez. Eliseu não estava à toa. Eliseu estava muito ocupado. Mas quando o Senhor lhe chamou, ele diz: eis-me aqui. Davi tinha ocupação, mas quando o Senhor lhe chamou, eis-me aqui. Moisés tinha ocupação, mas quando o Senhor lhe chamou, eis-me aqui. Os apóstolos estavam ocupados, tinham pego muitos peixes, mas quando o Senhor os chamou, eis-me aqui. Parece que quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece que isso é um castigo. Parece que o negar-se, porque é tão difícil negar-se. O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: cara, você está aí achando-se o máximo com isso aqui. Eu tenho coisas que você não será capaz de suportar, a glória e o que eu vou colocar dentro de você, e você está trocando por algo tão pequeno. Não tenha medo.
Não tenha medo de ouvir o chamado de Deus. Se o Senhor está te chamando, te levanta e acate a vontade do Senhor e você vai viver. O Senhor te diz: meus planos são maiores do que os teus. O que você ainda não imaginou, o que você ainda nem planejou, é o que eu tenho preparado para você. Eu tenho planos de te fazer prosperar, de jamais te causar danos. Planos de dar a você esperança e um futuro que ninguém será capaz de destruir. Agora é necessário, porque aqueles a quem Ele escolheu, Ele chamou. Aqueles a quem Ele predestinou, Ele chamou. E a Bíblia vai dizer: e os que chamou, justificou. Esse talvez seja o maior problema dos chamados. Porque entre a escolha entre a predestinação do Senhor para nós e o chamado, tem a vida. E no meio dessa vida, muitos erros. Durante esse período de vida, muitas falhas. Quem sabe, coisas que, se você falar, escandaliza. Talvez as pessoas mais íntimas suas não saibam. Talvez erros que cometeram com você, talvez coisas que fizeram, coisas que você fez. Porque você foi escolhido, você foi predestinado, você foi chamado, mas você foi fazendo escolhas e cometeu muitos erros. Só que aí vem o texto e diz: se você foi chamado, você foi justificado. Você precisa crer de uma vez por todas no que Jesus Cristo fez por você. O interessante é que o Senhor que escolheu nele, que nos predestinou, que nos chamou, sabe como Ele nos fez, Ele sabe que Ele nos deu direito de escolha, e Ele sabia que eu e você iríamos errar. Eu não tenho dúvida que o Senhor também me escolheu, também me predestinou, também me chamou, mas Ele sabe a carne de pescoço que eu sou. E aí, para resolver isso, o que Ele fez? Justificou. Quando? Ele revela isso, o seu plano, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, quando Ele diz que Jesus Cristo é o Cordeiro imolado desde a criação do mundo. Antes do Senhor criar céus e terra, o Senhor já criou e já imolou o Cordeiro do sacrifício, que resolveria o problema do pecado do homem. E aí, há 2000 anos atrás, Ele executou o seu plano, quando Ele enviou o seu Filho à terra. E quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e declara: está consumado, ali Ele levou sobre si todos os nossos pecados e transgressões. Paulo vai dizer na carta no capítulo 4, que Jesus Cristo foi morto para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Em Romanos 10 ele vai dizer que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crer. O que você precisa de uma vez por todas hoje, é crer que Jesus Cristo já resolveu o problema do teu passado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E como é que eu creio? Quando eu me arrependo. E o que é arrependimento? É a mudança de mente. Talvez hoje, até o fim da mensagem, o Senhor toque no teu coração, você chore, você se prostre. Isso tudo é bom porque revela um coração rendido, revela uma atitude de alguém que se derrama e se humilha na presença do Senhor. Mas quem sabe outro aqui dentro, fique só assim. Não sinta nada, nenhum tipo de emoção, só pense. Só que os dois vão sair, o culto vai acabar.
Se o que chorar, se o que se estribuchar aqui, se o que sair com a maquiagem toda borrada daqui, chegar lá fora e continuar vivendo a mesma vida, continuar vivendo, fazendo os mesmos planos afastados do Senhor, continuar ouvindo a voz do Senhor e não respondendo, continuar murmurando, continuar não acreditando, continuar duvidando, isso não foi um arrependimento, isso foi um remorso apenas. Talvez aquele que ficou só pensando, na hora do apelo nem para frente veio, mas quando ele chegar no carro ele vai dizer, quer saber de uma coisa, eu vou mudar. Chega de viver a minha própria vontade, chega de tomar as minhas próprias decisões, eu vou acreditar no que está escrito, eu vou acreditar no que falou, no que a palavra do Senhor falou, eu vou acreditar na voz do Espírito dentro de mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou tomar uma atitude racional aqui, mas a minha vida vai mudar. Esse verdadeiramente se arrependeu, e esse na hora foi justificado pelo Senhor, e nenhuma condenação mais há, mas uma nova vida ele vai começar a viver a partir de agora. Por isso que foi a primeira mensagem de Jesus: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é estabelecido dentro de mim, quando a minha mente muda, quando já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé, não pelas obras, pela fé, naquele que morreu e se entregou por mim. Abraão não foi justificado por obras, Abraão é o pai da fé, porque ele foi justificado pela fé. Ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. De tudo que eu estou falando aqui para você, você só precisa crer. Creia que você foi escolhido, creia que existe uma predisposição do Senhor de você dar certo, creia no chamado do Espírito hoje para você, e creia na justificação para poder viver o que o Senhor tem para você. Porque enquanto você não entender que Jesus Cristo já pagou, você não vai viver tudo que Deus tem para você. Porque enquanto você não entender, o diabo trabalha com culpa, com acusações, com perseguições na tua mente, com setas inflamadas que dizem a você: ei, já passou muito tempo, ei, você já fez muita coisa errada, ei, você já perdeu o bonde. Meu irmão, enquanto houver fôlego, enquanto houver vida, enquanto você estiver respirando, enquanto o Senhor estiver te chamando, o Senhor hoje está te chamando, enquanto você estiver ouvindo o chamado do Senhor, existe um dom e existe um chamado irrevogável sobre a sua vida, e o Senhor vai estabelecer sim. Ah, mas quanto tempo eu perdi? Meu irmão, o Senhor é mestre. O Senhor é mestre e tem todo o poder para acelerar as coisas na sua vida e começar as coisas a darem certo. Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela dizia: eu gosto de ver muito o que Deus faz na tua vida, porque o que Deus fez na tua vida foi muito rápido, foi muito acelerado. E ele falava numa conotação que parecia que eu era superdotado. E eu disse a ele: meu querido, você sabe por que isso acontece? Não é porque eu sou superdotado, é porque eu sou um atrasado. Parece que é rápido, mas na verdade é pelo atraso, pelo tempo todo que eu passei fora. Eu conheço o meu chamado desde os 7 anos de idade, mas eu fui ouvi-lo e aceitá-lo, acreditar nele aos 30. Quanto tempo passou fora? Quanto tempo passou desobedecendo? Quanto tempo passou no pecado? Quanto tempo passei fazendo coisas erradas? Mas eu entendi, no último momento, quando eu entendi, o Senhor está me dando mais uma chance. Senhor, eis-me aqui. O Senhor começou a fazer a sua obra. Com você não vai ser diferente, meu irmão. Com você vai ser a mesma coisa. O Senhor vai fazer coisas poderosas através de você. O tempo não acabou, a vida com Deus não acabou, não passaram-se as oportunidades. O Senhor é o Deus da segunda chance, e hoje quem sabe Ele está te dando uma segunda chance. Agarre essa segunda chance, agarre essa segunda oportunidade, ouça o Senhor, acredite no chamado do Senhor, e entenda que você foi justificado, nenhuma condenação mais há para você. Aos que justificou, Ele glorificou. Porque aí o texto continua dizendo: os que Ele escolheu, Ele predestinou.
Os que predestinou, Ele chamou. Os que chamou, Ele justificou. E os que justificou, Ele glorificou. Sabe o que isso significa? Você não precisa provar nada para ninguém. O Senhor vai comprovar o chamado dEle sobre a sua vida. Quem vai te exaltar nessa terra é o Senhor, não são os homens. Quem vai te glorificar é o Senhor, não são os homens. Porque tem gente que já entendeu que foi justificado, mas ele murcha cada vez que alguém fala mal dele. Ele murcha cada vez que alguém critica, cada vez que alguém aponta. Meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento os teus erros e dele não se lembra mais. O Senhor começa a te glorificar. Você sabe o que é o glorificar do Senhor? É dar honra, é considerar em autoestima, é começar a te fazer crescer na terra, para exaltar o nome dEle. O Senhor é exaltado quando você cresce. O problema é que às vezes nós estamos esperando de homens, esperando de pessoas, paralisados porque o amigo fez cara feia, porque alguém da família não concordou. Meu irmão, lembre-se de Jesus. Para te animar, Jesus foi expulso da igreja que ele cresceu. Os irmãos dele não acreditavam nele. A sociedade que ele vivia, a cidade que ele vivia, ele teve que mudar de cidade. Jesus sofreu muito mais do que eu e você estamos sofrendo. Mas ele foi glorificado. Foi lhe dado o nome que está acima de todo nome. O Senhor o exaltou à mais alta posição. E os mesmos que duvidaram pela vida dele, não foram destruídos como muitos querem, mas também acreditaram no poder de Deus. Também foram alcançados pelo poder de Deus. O Senhor vai te glorificar. O Senhor é mestre, meu irmão. O Senhor é poderoso. Lembre-se do Salmo 113. Quem é como o nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele ergue do pó o necessitado, e levanta do lixo o pobre, para fazê-lo assentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e faz dela feliz mãe de filhos. O Senhor é poderoso, meu irmão. O Senhor pega mendigos e transforma em provedores. O Senhor pega escravos e transforma em libertadores. O Senhor pega ignorantes e transforma em sábios. Porque Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar aquele que é sábio. O que é fraqueza, para envergonhar o que é forte. O que nada é, o que é desprezível, para tornar em nada aquele que pensa que é, para que ninguém se vanglorie diante dele, mas que ele seja glorificado sobre todas as coisas. O mesmo Deus que levanta o perdido, também te levanta. O mesmo Deus que abre os olhos dos cegos, também te dá capacidade, também fará na sua vida, também te glorificará. Então somente confia no Senhor. Entenda, você é escolhido, você é predestinado, você é chamado, você é justificado, e você será exaltado. O Senhor fará isso. E aí o que eu faço diante disso? Para nós encerrarmos: descansa. Descansa. Tudo isso aqui o Senhor marcou para dizer para você: confia. Paulo vai dizer: que diremos pois diante dessas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, quem será contra você? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos escolheu, se Ele nos predestinou, se Ele nos chamou, se Ele nos justificou, se Ele nos glorificou, que diremos pois diante dessas coisas? Descansaremos, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode se levantar contra o chamado de Deus na sua vida, ninguém pode paralisar o que o Senhor começou na sua vida. Ele diz e Ele garante: eu sou aquele que começou a boa obra e haverei de completá-la até o dia de Cristo. E acabou, ninguém pode ser contra. Creia de uma vez por todas. Acredite de uma vez por todas. Ou nós vamos viver igual o povo que saiu do deserto. Deus abre o mar num dia e a gente murmura porque não tem carne no outro. O nosso Deus é o bom pastor, que está nos guiando, que está nos levando.
E todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez hoje a palavra, a oração tem que mudar. Ao invés de murmurar, ao invés de amaldiçoar, ao invés de desacreditar, dizer: Senhor, me faça entender somente o que o Senhor quer me ensinar com isso, porque eu não temerei mais mal algum. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei. Está na hora de o Senhor levantar uma geração que entendeu o que Jó entendeu. Uma geração que não viveu o que Jó viveu, nem vai viver, mas precisa entender o que Jó viveu. Eu sei que o meu Redentor vive. Enquanto coçava feridas com um caco de telha, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia para que ele foi chamado. Ele acreditava no propósito de Deus. Ele sabia da sua eleição. Ele sabia da sua justificação. Ele sabia quem ele era em Deus. E se você sabe quem você é em Deus, você pode não estar entendendo, mas você não vive por aquilo que você entende, você vive por aquilo que você crê. Você não vive por vistas, você vive por fé. Então creia de uma vez por todas que todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nada pode ir contra você. E aí Paulo faz 3 perguntas. Quem acusará? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu por eles, e mais, ressuscitou, e está à direita de Deus, e mais, intercede por nós. Você consegue entender nisso? Às vezes você está dizendo: meu Deus, o pastor não orou por mim. Ai, não tem ninguém orando por mim. Não, só Jesus Cristo, do lado do Pai, está orando por você nesse momento. Só Ele. Mais ninguém além dele. À destra do Pai, orando por você. Orou por você antes de você nascer. Lá em João 17, ele diz: Pai, eu oro por aqueles que ouvirão a mensagem por meio dos apóstolos. Era você, era eu. Ele orou por nós. Oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Dê-lhes a glória que tu me deste. O Senhor já deu a glória dele a todos nós. A glória dele já está conosco. Nós precisamos orar. Talvez clamar para que o Senhor nos abra os olhos, como abriu os olhos de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, que às vezes algumas coisas precisam morrer, ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Talvez algumas coisas precisam ter um fim na nossa vida para que a gente veja o Senhor. Mas ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e soberano trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo, e acima dele haviam serafins. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A glória do Senhor está por toda a terra. A glória do Senhor está por toda a terra, está se manifestando sobre toda a terra. Entre no fluxo da graça, entre no fluxo do mover do Espírito de Deus sobre a tua vida. Entre, mergulhe nesse oceano, acate hoje o chamado do Senhor, porque se Deus é por você, nada será contra você. O Deus que te chama é o Deus que te provê, o Deus que te chama é o Deus que te capacita. Tudo que o Senhor quer hoje, de alguns de nós aqui, é que a gente diga: Senhor, eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade, porque Ele está com você e nada poderá ser contra você. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a ansiedade? Será a nudez? Será o frio? Será a fome? Paulo vai dizendo tudo isso. Tem gente que acha que está afastada do amor de Deus porque passou por essas coisas. Quem? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor daquele que morreu por nós. Não importa o que você faça, você já começou nessa vida mais do que vencedor.
Não importa o que você esteja passando hoje, você é mais do que vencedor. Hoje, esse problema, quem sabe, essa tribulação, quem sabe, essa adversidade, quem sabe, você não entende por que está passando, mas depois que passar, se você crer que todas as coisas estão cooperando, você já vai começar a ter mais força para enfrentar. Porque quando eu acho que eu estou desanimado, abandonado, quando eu acho que o Senhor não está comigo, a força já se vai. Porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. E a Bíblia diz, quer agradar ao Senhor? Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe. Então a alegria do Senhor, quando temos fé, o Senhor se alegra. Quando o Senhor se alegra, nós temos força. Então entenda que no meio dessa dificuldade, o Senhor está cooperando de alguma forma para o teu bem. Para o propósito dEle que é maior do que tudo isso. Quando você sair disso aí, você vai dizer, como é que eu não percebi isso antes? De quantas você já saiu assim? De quantas que no meio do turbilhão você não sabia nem para que lado atirar, mas depois que saiu, você percebeu que o Senhor em todo o tempo te guardou, e você percebeu qual era o propósito maior de Deus naquela situação. Todas as coisas estão cooperando, nada será capaz de te afastar do amor de Deus. Ele diz, nem a morte, nem a vida, nem o inferno, nem nada, nem qualquer outro poder na terra, nada será capaz de nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto você estiver em Cristo, nada será capaz de te arrancar das mãos dEle. Em Jesus, eu posso todas as coisas. Em Cristo, eu posso dizer o que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo. O horário já está avançado. Eu vou terminar a mensagem, você pode se colocar de pé. Eu gostaria só de pontuar aqui duas coisinhas que talvez daria outra mensagem. Mas é importante, porque quem sabe eu vou falando aqui a palavra e você diz, tá, então por quê? De tanta dificuldade. Por que de tanta tribulação? Se sou mais do que vencedor, se o amor de Deus está em mim. A Bíblia diz que o Senhor disciplina quem é que Ele ama. E a gente não entende duas coisinhas básicas. Que todo aquele que está em Deus passará. Duas temporadinhas básicas. A primeira, temporada de escassez. Não há outra forma de o Senhor nos ensinar certas coisas se nós não passarmos por essa temporada. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente aprenda a confiar totalmente nele. O maior desejo do Senhor é que você e eu confiemos totalmente nele. Você pode confiar no Senhor. Só que com a maioria de nós, o que acontece? Nós só confiamos 100% no Senhor quando nós perdemos 100% do controle. Enquanto nós temos controle das coisas, a gente acha que resolve sozinho. A gente acha que pode sozinho. E aí a gente passa por períodos que não serão definitivos. É apenas uma passagem. Mas são nesses períodos que a gente descobre um Deus que provém, um Deus que cuida, um Deus que não abandona, um Deus que não despreza, e um Deus que se manifesta no meio das nossas necessidades. Na Bíblia, a gente gosta de chamar de deserto, porque é o termo que a palavra de Deus usa. Moisés foi para o deserto, Elias foi para o deserto, o povo de Israel foi para o deserto, Davi foi para o deserto. Todos os escolhidos pelo Senhor, justificados, chamados, todos eles passaram por uma temporada no deserto. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o texto vai dizer, porque aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, não nos dará com Ele de graça todas as coisas. O próprio Jesus Cristo passou em Marcos 1, 12 e 13, uma temporada de 40 dias. Foi enviado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele estava no deserto com o Espírito Santo de Deus. Jejuando, com feras selvagens, mas o Espírito estava com Ele e os anjos do Senhor o serviam.
A Bíblia vai dizer que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Sabe por que servem as temporadas de desertos na nossa vida? Para a gente perceber que existem anjos do Senhor na terra. Anjos ministradores, anjos que nos acompanham, que nos servem, que nos auxiliam. Para nós aprendermos que o Senhor jamais vai nos abandonar. Esse período de dificuldade que você está passando é só um período de ensinamento. Mas o Senhor vai te tirar daí. O mesmo Espírito que te levou, não foi Satanás que te levou para lá. O mesmo Espírito que te levou, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, vai te tirar daí também, quando você entender que você pode confiar 100% no Senhor. Acreditar 100% no Senhor. Ter uma fé de que o Senhor já fez todas as coisas, entrar nesse fluxo. Os anjos do Senhor o serviam. Eu descobri que existem muitos anjos do Senhor nos períodos de maior desertos da vida. Anjos que o Senhor envia para nos fortalecer, para nos abençoar, para nos alimentar, para nos edificar a fé. Anjos. Mas você vai sair daí, porque todas as coisas estão cooperando para o bem daquele que ama o Senhor. O teu propósito, meu irmão, não é terra, não é deserto, é terra que mana leite e mel. O teu destino não é morrer aí no deserto. O teu destino é chegar na terra que mana leite e mel. Só que o nosso espírito não pode ser o mesmo de 3 milhões de pessoas que foram tiradas do Egito e morreram no deserto. O nosso espírito deve ser o mesmo de apenas 2 pessoas, chamadas Josué e Caleb, que nunca deixaram de acreditar na promessa do Senhor para as suas vidas. Nunca deixaram de crer que o Deus que tirou eles do Egito era o Deus que fez todas as coisas no deserto, manifestou o seu poder no deserto. E esse mesmo Deus lhes colocaria dentro da terra que lhes havia designado desde antes deles chegarem nessa terra. Existe uma terra designada para você. Existe um lugar onde você vai celebrar, vai se alegrar, vai usufruir. Mas é no deserto que a gente demonstra o espírito que a gente tem. Que a gente manifesta o espírito que a gente tem. E o espírito que você tem não é um espírito de medo, não é um espírito de gafanhoto, não é um espírito de retrocesso. O espírito que você tem é um espírito de coragem, de ousadia. É o Espírito Santo de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa, diz a palavra do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas hoje o Senhor está te chamando. Temporadas de escassez fazem parte, mas você não vai ser destruído no meio delas. E temporadas de descrédito. Essas 2 fases todos nós vamos viver. Escassez por um tempo, e depois a superabundância do Senhor. Isso é normal, qualquer um vai passar por isso na vida. E temporadas de descrédito, onde as pessoas duvidarão daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por quê? Porque o que foi plantado em você foi a semente do Evangelho. E a semente do Evangelho, uma vez que é plantada dentro do coração do homem, ela transforma o homem. Você nunca mais foi o mesmo depois que o Evangelho foi semeado dentro de você. Houve uma eclosão, uma explosão. O Espírito de Deus no seu Evangelho começou a fazer uma transformação dentro de você. Só que existe um problema. Os homens enxergam com as vistas. E os homens não conseguem ver a eclosão da semente. Os homens só conseguem ver os frutos. A semente é interna, os frutos são externos. Então chegará o tempo dos frutos abundantes do Senhor. Chegará o tempo onde as pessoas verão os frutos do Senhor. Tudo que você precisa é acreditar nessa revolução do Evangelho que está acontecendo dentro do teu coração. E começar a viver por isso. Eu não sei em que fase você está. Se você está na fase que entendeu que foi um escolhido, que entendeu que tem um plano de Deus para a sua vida,
ou a fase que você já está ouvindo o chamado do Senhor, e você precisa acatar esse chamado, ou a fase que você entendeu agora a justificação, que você está livre de culpa, que toda transgressão foi perdoada, que não existe condenação sobre a sua vida, o diabo não tem mais legalidade de apontar o teu passado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é novo, você nasceu de novo, você nasceu do alto, e o tempo do glorificar é o tempo dos frutos. Deixa o Evangelho ir causando essa revolução dentro de você, e os frutos naturalmente, é um processo natural, você não precisa fazer nada para acelerar, naturalmente os frutos do Evangelho vão se manifestar em você. Então hoje, para nós encerrarmos, eu quero orar com pessoas que estão aqui dentro. Talvez foi a primeira, talvez foi a segunda, talvez foi a terceira, talvez você seja como Samuel, o grande profeta Samuel, na palavra de Deus, nunca houve outro igual a ele. O Senhor precisou chamar 4 vezes, talvez o Senhor já tenha te chamado muitas vezes, mas hoje, você entendeu no teu espírito que chegou a hora de dizer sim para o Senhor, sim para o projeto, sim para aquilo que o Senhor predeterminou desde antes da criação do mundo, quando Ele te elegeu nele, nas entranhas dele, sim para tudo o que o Senhor preparou, sim para a vida que Ele escolheu para você viver, sim para a vontade dEle. Nós vamos adorar ao Senhor, e se você quer hoje tomar uma decisão de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou viver o teu chamado, eu vou ouvir, ou melhor, eu já ouvi e eu vou aceitar a partir de hoje o que o Senhor quer para a minha vida. Eu quero me entregar sem reservas, eu quero declarar: eis-me aqui, eu quero viver a tua vontade. Eu sei, Senhor, que os teus planos são melhores do que os meus. Eu quero confiar, Senhor, eu quero tomar essa decisão hoje. Isto é o verdadeiro arrependimento, é a mudança de mente. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que as pessoas olhem para mim, Senhor, e vejam isso que a palavra de Deus diz: levantados, escolhidos, predestinados a serem conforme a imagem, filhos, porque se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero, pois, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. A glória de Deus vai se manifestar de uma tal forma na sua vida. Talvez você já tenha entendido o teu chamado, mas hoje você quer mais. Talvez seja um vício que você ainda não foi liberto, hoje o Senhor vai te libertar. Talvez seja uma enfermidade, você quer mais do Senhor. Talvez seja um batismo com o Espírito Santo. Você que deseja, você que tem sede, você que quer mais do Senhor, você que está ouvindo, o Senhor está te chamando aí onde você está. A vontade que você tem é de sair daí logo e vir. Sai do teu lugar, vem à frente, sai do teu lugar e vamos adorar ao Senhor.